Então, gente, boa noite. Vamos lá para a nossa aula virtual de hoje. Hoje a gente vai tratar do adjetivo, né, que é a classe que vai caracterizar o substantivo de alguma forma, dando uma qualidade ou um defeito, como já dizia, né, a professorinha lá do sexto ano. E vamos lá. Então, quando vocês podem ver, eu coloquei aí um quadro, coloquei uma frase pequena, só para demonstrar mesmo qual é o papel significativo do adjetivo. Então, mar limpo. Eu tenho a palavra mar, que nós já sabemos a classe gramatical dela, que é de substantivo. E nós temos a palavra limpo, que nós caracterizamos morfologicamente como adjetivo. Por quê? Porque a palavra limpo é uma característica do substantivo mar. Então foi-lhe atribuída esta característica. Não é qualquer mar, é mar limpo. Então, por essa frase, nós tratamos do conceito do adjetivo, que é de caracterizar ou atribuir uma característica distinta ao substantivo. Beleza? Vamos seguir. Assim como o substantivo, o adjetivo ele tem classificações. Então ele pode ser simples quando ele apresenta um único radical, ou seja, quando ele é formado por uma palavra só. Então eu coloquei a palavra saborosa. Então, comida saborosa, comida substantivo, saborosa, adjetivo. Interminável. Embora pareça uma palavra composta, mas interminável é um adjetivo simples. Então, digamos, vídeo interminável. Substantivo vídeo, interminável, adjetivo. São simples por serem formados por uma palavra só. O adjetivo composto, ele é formado por mais de um radical, ou seja, ele é formado por mais de uma palavra. Então, eu tenho o primeiro exemplo, a palavra nipolusitano. Percebam que ela é formada pelo uso do hífen. Então, quando o hífen aparece, já fica na cara que a palavra é composta. Mas eu já avisei a vocês que na língua portuguesa existem palavras compostas que não possuem hífen. Vocês têm que tomar muito cuidado com elas, porque numa classificação você pode pegar uma palavra que não tem hífen, ela sendo composta, mas aí você vai lá e responde que ela é simples. Então você erraria uma questão. Eu tenho a palavra sociocultural. A palavra sociocultural é um adjetivo composto porque é formado por duas palavras. A palavra sócio mais a palavra cultural. Então tomem cuidado aí com essas palavras que não possuem hífen, mas mesmo assim são palavras compostas. Então, também tem os adjetivos primitivos, que são aqueles adjetivos formados, aliás, que eles não são formados de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Então, eu tenho a palavra amarela, digamos, camisa amarela. Amarela é a característica da camisa, e a palavra amarela, ela não se originou de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Ah, mas a palavra amarelo. A palavra amarelo é só a flexão de gênero. Nenhuma das duas, né, teve origem de uma outra palavra da língua portuguesa. Então, a palavra amarela é um adjetivo primitivo. Assim como a palavra leal é um adjetivo que não se originou de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Então, ela é uma palavra primitiva. E temos os adjetivos derivados. Os adjetivos derivados, assim, eles são originados de outras palavras da língua portuguesa. Como exemplo, a palavra amarelada, que se originou da palavra amarela, e a palavra desleal, que se originou da palavra leal. Ambas são derivadas, ou seja, são adjetivos derivados. Ok? A locução adjetiva. A locução adjetiva são expressões, né, que são formadas de uma preposição, mais uma outra palavra
que não é adjetivo, geralmente é um substantivo ou um advérbio, mas na frase, esse conjunto de palavras tem função de adjetivo. Por isso, elas são chamadas de locuções adjetivas. As locuções adjetivas na língua portuguesa, elas correspondem a um adjetivo próprio. Então, numa prova, você pode ser perguntado lá para saber qual é a locução adjetiva do adjetivo X, ou você tem o adjetivo X para colocar a locução adjetiva. Então é sempre bom estar pesquisando essas listas que tem na internet, ou nessas gramáticas de nível médio, as relações das locuções adjetivas e os adjetivos correspondentes. Porque se você não tiver muito hábito com esse tipo de locução ou de expressão, você também pode perder uma questão. Então eu tenho aí atitudes de anjo. De anjo é a locução adjetiva. Ela é formada da preposição de mais o substantivo anjo. O adjetivo correspondente seria a palavra angelical. Então, de anjo, angelical. Angelical, de anjo. Assim como tem de mãe, materno, de olhos, ocular, cabelo, de cabelo, capilar, e assim muitas outras aí na nossa língua portuguesa. Os adjetivos pátrios. Então, os adjetivos pátrios são aqueles que vão indicar o continente, a cidade, ou a região, ou nacionalidade, ou seja, a origem de algo, ou seja, a origem do substantivo. Cada lugar do mundo tem seu adjetivo pátrio. Então você já imagina a infinidade de palavras para poder você ter em mente. E numa prova pode cair qualquer um. Alguns adjetivos pátrios são semelhantes ao local de origem, tipo Acre, acriano, Bélgica, belga, Cuiabá, cuiabano. Mas eu tenho ali Índia, que pode ser hindu ou indiano. Assim como muitos outros locais têm um adjetivo pátrio que não tem nada a ver com o nome do local. Então é sempre bom também estar examinando uma listinha aí com adjetivos pátrios para você não estar perdido numa questão de prova, certo? Agora vamos às flexões do adjetivo. Assim como o substantivo, o adjetivo ele se flexiona em gênero, número e grau. O gênero, na língua portuguesa, é o masculino e o feminino, o gênero das palavras. Nunca confunda o gênero de palavra com sexualidade na língua portuguesa, tá ok? Porque senão você pode ser levado ao erro em determinadas questões. Mas vamos seguir. Então, quanto ao gênero, dependendo da forma que assumem, os adjetivos podem ser classificados em uniformes ou biformes. Então, o que seria um adjetivo uniforme? É aquele adjetivo que você só tem uma única forma para ambos os gêneros, ou seja, você vai usar um adjetivo só para o gênero masculino e para o gênero feminino. Então eu tenho aí 3 exemplos: a palavra feliz, a palavra inteligente e a palavra simples. Ambos são uniformes, ou seja, a palavra feliz você vai dizer homem feliz, mulher feliz. Então, uma mesma palavra para os dois gêneros. Inteligente, simples também. São palavras, são adjetivos que servem para ambos os gêneros. Por isso são classificados como adjetivos uniformes. Agora o biforme é diferente. Você tem um adjetivo para o gênero masculino e um adjetivo para o gênero feminino. Por isso que ele é biforme. Ele tem 2 formas. Então, estudioso para o gênero masculino, estudiosa para o gênero feminino. Assim como alto e alta, simpático e simpática. A flexão de número
ela não é muito complicada porque ela se assemelha muito à flexão de número do substantivo. Então, se você aprender as regrinhas lá da flexão de número do substantivo, você não vai ter dificuldade aqui. Então, os adjetivos simples formam o plural do mesmo modo que os substantivos. Exemplo, lembrando que o número na língua portuguesa é a flexão do singular para o plural. Então, eu tenho aí o exemplo, alimento saudável. Aí você vai passar para o plural, alimentos saudáveis, obedecendo a terminação da palavra da mesma forma que você utiliza no substantivo, você vai fazer a flexão normal. Isso para os adjetivos simples. Agora, para os adjetivos compostos, nós temos algumas regrinhas a seguir. E aí você tem que prestar mais atenção, porque numa prova você pode justificar ou você pode ter que se embasar numa determinada regra. E se você não lembrar, você corre o risco de errar a questão. Então, como regra geral, nos adjetivos compostos, somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto em número. Ou seja, se você for passar para o masculino ou para o feminino, ou singular e plural, para a maioria dos adjetivos compostos, você só vai flexionar o segundo elemento. Então está escrito aí, camisa verde clara. Então o adjetivo é a palavra verde clara. Um adjetivo composto, formado por duas palavras, nesse caso ligado por hífen. Então você vai lá, camisas, porque o substantivo tem que flexionar junto, verde claras. Então somente o segundo elemento vai para o plural. Beleza? Outra regrinha. Se o último elemento for substantivo, o adjetivo composto fica invariável, ou seja, você tem a palavra composta ligada por hífen, o segundo elemento é um substantivo, você não vai mexer nesta palavra composta. Ela fica invariável. Mas aí como é que eu vou fazer a flexão para o plural? Você vai observar o substantivo para que esse adjetivo se refere. Daí você vai passar o substantivo, deixando a palavra invariável. Como está aí no exemplo, sapato marrom café. O adjetivo composto marrom café. O segundo elemento é formado pela palavra café, que é um substantivo. Então você não mexe na palavra, ela fica invariável. Quem vai flexionar? O substantivo, que seria a palavra sapatos. Então, sapatos marrom café. Beleza? Os compostos azul celeste e azul marinho não. Aliás, não. Eles são invariáveis. Então, você, quando for fazer uma tarefa e aparecer azul celeste e azul marinho, olha o avião passando aí, você não mexe, tá? Não muda nenhum dos dois elementos, fica do jeito que está. Então, camisa azul celeste, camisas azul celeste. Vai mudar somente o substantivo para qual o adjetivo se refere. O adjetivo composto surdo-mudo, ambos os elementos variam, tanto em gênero quanto ao número. Então, a palavra surdo-mudo vai para o feminino e vai para o plural os dois elementos. Então, eu coloquei aí, meninos surdos mudos. Poderia também ser meninas surdas mudas. Então, lembrando que a palavra surdo-mudo flexiona os dois elementos, tanto em gênero quanto em número. Agora o grau. O grau, gente. O grau você tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque na hora de montar a resposta, você tem que observar como é que esse grau foi formado, né? Como é que esse adjetivo foi colocado. Porque lá no substantivo, quando você tratava de grau, era só verificar se estava no aumentativo ou diminutivo. Sai do normal,
vai para o aumentativo ou para o diminutivo, só. Agora, quando se trata do adjetivo, que nós estamos tratando de características atribuídas ao substantivo, então o negócio é totalmente diferente. Então, vamos ver como é que fica. Então, o grau do adjetivo, primeiramente, ele é comparativo ou superlativo. Essas são as duas classificações principais. O adjetivo vai estar no comparativo quando a qualidade expressa pelo adjetivo estabelece comparação entre dois seres ou dois aspectos do mesmo ser. Então você vai estar comparando, né, essa qualidade, essa característica aí. Agora, o grau superlativo é quando essa qualidade se apresenta amplificada. Então você pega essa qualidade e coloca no alto nível ou no mais baixo nível. Então você vai amplificar essa qualidade. Aí vai estar no grau superlativo. Na questão da escrita, da forma que é colocado esse adjetivo na flexão de grau, você vai ter dois processos. É o processo sintético, quando a alteração de grau é feita numa única palavra, né? Você pega lá o adjetivo e coloca só ele para fazer essa mudança de grau. Aí você vai estar utilizando o método sintético. Então eu coloquei aí, esta casa é agradabilíssima. Então, o adjetivo agradável, que estaria no seu grau normal, foi modificado na própria palavra, foi acrescentado um sufixo, então ficou agradabilíssima. Então, pelo fato de você ter mexido nessa palavra, não ter colocado nenhuma outra para fazer a alteração, esse processo é um processo sintético. A mesma coisa acontece no exemplo, esta casa é menor que a outra. Então foi utilizada somente uma palavra para fazer essa flexão de grau. Então também é pelo processo sintético. Agora, quando você utiliza uma palavra por fora para fazer essa flexão de grau, você tem o processo analítico. Eu tenho aí no primeiro exemplo, essa casa é muito agradável. Então eu tenho adjetivo agradável. Para sair do estado normal, eu utilizei a palavra muito. Então esse processo é chamado de analítico. A mesma coisa, essa casa é mais agradável que a outra. Eu utilizei a palavra mais agregada ao adjetivo agradável para fazer essa flexão de grau. Então esse processo também foi pelo analítico. Então você mexeu somente na palavra, no adjetivo, ou utilizou o próprio adjetivo para fazer a flexão, você tem o processo sintético. A partir do momento que você utiliza uma palavra por fora, você tem o processo analítico. Agora, o grau comparativo em si. Vamos estudar agora um tipo de grau do adjetivo por vez. Então, o grau comparativo, como é o fato da comparação, né, desse adjetivo entre os seres ou o ser, dependendo do exemplo, você vai ter três tipos de grau comparativo. Você tem o grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Ele vai se enquadrar no grau de igualdade quando a qualidade expressa pelo adjetivo aparece com a mesma intensidade nos elementos que se comparam. Então, você tem dois elementos lá, vai fazer o adjetivo para comparar os dois, só que o grau de intensidade vai ser igual para ambos. Então ali o grau vai ser comparativo de igualdade. Observem o exemplo. Esta casa é tão arejada quanto aquela. Então eu tenho o adjetivo arejada, que é atribuído a duas casas. Então eu tenho uma casa que é arejada e a outra
é arejada igual à primeira. Então, tão quanto nós temos a noção de igualdade. Então, o adjetivo arejada nesta frase ele está no grau comparativo de igualdade. Beleza? De superioridade. A qualidade expressa pelo adjetivo aparece mais intensificada no primeiro elemento da relação de comparação. Exemplo, esta casa é mais arejada que aquela. Então, eu tenho o mesmo adjetivo arejada sendo utilizado para duas casas distintas, sendo que uma é mais que a outra. Então, o primeiro elemento está no nível acima do segundo. Por isso, nós temos aí o grau comparativo de superioridade para o adjetivo arejada nesta frase. Porque numa prova, numa tarefa, você vai estar lá escrito lá em que grau o adjetivo tal se encontra. Aí você primeiro vai achar o adjetivo, né? Se o adjetivo não destacar aí para você, você vai verificar se esse adjetivo está sendo utilizado para comparar alguma coisa ou para elevar essa qualidade a determinado ser, e daí você vai desmembrando até chegar na resposta final. Então aí eu tenho duas casas que estão sendo comparadas pelo adjetivo arejada. Só que uma casa é mais que a outra. Então essa comparação é de superioridade. De inferioridade. A qualidade expressa pelo adjetivo aparece menos intensificada no primeiro elemento da relação de comparação. Exemplo, esta casa é menos arejada que aquela. Então você tem o adjetivo arejada e agora o primeiro elemento está em um nível menor do que o segundo. Então, menos que eu tenha comparação, eu tenho o adjetivo arejado, tenho duas casas que estão sendo comparadas e uma está no nível menor que a outra. Então, o adjetivo arejada neste exemplo está no grau comparativo de inferioridade. Beleza? Então, percebam aí que é uma coisa meio, chatinha. Então, se você não prestar atenção, na hora de montar a resposta, fica algo complicado de se fazer. Mas é só pegar o jeito, só dar uma olhadinha nos exemplos, memorizar o conceito, treinar com a tarefa, que dá certo. Beleza, agora vamos ver outra situação. Nós temos aí o comparativo sintético, porque quando você viu lá nos comparativos de igualdade, superioridade e inferioridade, aquele processo era o processo analítico. Você utilizou, outras palavras para fazer a flexão do adjetivo que estava na frase. Só que nós temos também o processo sintético, e você deve observar para determinadas palavras específicas, que seria o adjetivo bom, o adjetivo mau, o adjetivo grande e o adjetivo pequeno. Aí eu coloquei essa observação aí para vocês. Ó. Normalmente o grau comparativo é obtido pelo processo analítico. Há, no entanto, alguns poucos adjetivos que formam o comparativo de superioridade pelo processo sintético, que são esses daí. Beleza? Então, dependendo da frase, dependendo, da situação, é preferível usar o processo sintético. Não é que o processo analítico está errado. Falar mais bom está errado, mais mal está errado, mais grande está errado. Não é isso. São situações, São conveniências da língua portuguesa. Bora lá. Então, nesses casos, deve-se preferir a forma sintética na comparação entre dois seres. Então, se você tem dois seres, você vai compará-los, você vai usar aqueles adjetivos na forma sintética. Beleza?
Só se deve usar a forma analítica quando se comparadas duas qualidades do mesmo ser. Então, você tem um objeto, você vai comparar duas qualidades distintas para esse mesmo objeto, então você vai usar a forma analítica. Então, eu tenho um exemplo aí. Esta sala é mais grande que arejada. Então, eu tenho um único ser que é a sala e tenho dois adjetivos, que é o adjetivo grande e o adjetivo arejada. Então, eu vou utilizar o processo, né, analítico. Então, eu usei mais grande que arejada para fazer a comparação de duas qualidades para o mesmo ser. Aí pode, tá? Não é questão de que vai estar errado usar dessa forma. Não. Depende da situação e do que você estará fazendo para esse processo de comparação. Agora vamos para o superlativo. O grau superlativo, como eu já disse, você vai pegar o adjetivo e vai amplificar o significado dele. E como você amplifica um sentido, ou seja, uma característica, você vai fazer esse processo de forma absoluta ou relativa. Ou seja, o grau superlativo ele pode ser absoluto ou relativo. Quando essa amplificação, amplitude desse adjetivo for para um único ser, você vai fazer essa amplificação de forma absoluta. Então, o grau superlativo vai estar na sua forma absoluta quando a qualidade atribuída pelo adjetivo não é expressa em relação a outros elementos. Então, vai para um elemento só. Aí vai estar no grau superlativo absoluto. Certo? Veremos aqui o exemplo. Esse exercício é muito fácil. Então, eu tenho o adjetivo fácil e eu vou amplificar o sentido desse adjetivo. Então, eu digo que ele é muito fácil. Então, ele vai estar no grau superlativo, porque eu amplifiquei esse adjetivo. É absoluto, porque é em relação a um único ser, que é o exercício. E ele vai estar no processo analítico, porque eu utilizei o quê? Uma palavra por fora, para fazer essa flexão, que seria a palavra muito. O outro exemplo, esse exercício é facílimo. Também vai estar no grau superlativo, porque eu estou amplificando o adjetivo. É absoluto também, porque essa amplificação está relacionada a um único ser, que é o exercício. Só que agora esse processo se fez pelo sintético, porque agora eu utilizei um prefixo, aliás, desculpa, um sufixo, para modificar o adjetivo e fazer aí a flexão de grau. Então ele fica no grau superlativo, absoluto, sintético. Lembrando que se você não colocar a resposta completamente, né, tá errado. Então, se eu dissesse lá numa prova ou numa tarefa, em que grau está o adjetivo da frase X e não marcasse nada na frase e fosse essa segunda aí, esse exercício é facílimo. Então, você teria que identificar o adjetivo, né, que seria o adjetivo fácil, verificar que ele está modificado de uma forma absoluta, né, de grau, e que esse processo, nesta palavra, é o processo sintético, porque foi mexida na estrutura da palavra. Pegou a palavra fácil e colocou uma terminação, que seria a terminação ilimo, que se diz que é um sufixo superlativo. Então, fácil, facílimo. Então, está no grau superlativo pela amplificação do adjetivo. Está no grau absoluto, porque é em relação a um único ser. E é sintético,
porque você modificou a palavra. É chato, é difícil, é complicado? Um pouco. Mas como eu disse, se você treinar, se você fazer várias tarefas e ver essa verificação certinho, você vai dar conta sim e vai conseguir acertar as questões da prova e dos exercícios que vocês vão fazer. Eu coloquei uma observação aí. O superlativo absoluto sintético é feito pelo acréscimo dos sufixos superlativos íssimo, ídimo ou érrimo. Então, se você vê um adjetivo com essas três terminações, você já vai saber que ele vai estar no grau absoluto sintético. Beleza? É uma diquinha. Agora vamos ao grau superlativo, né? Relativo. Então, antes você pegava um único adjetivo, aliás, um adjetivo para um único ser e fazia, né, essa flexão de grau. Agora, quando você for fazer essa flexão de grau, se utilizando de uma comparação relativa, ou seja, o fulano é alguma coisa relativo ao outro fulano. Aí você vai ter o grau superlativo relativo. A qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros elementos. Então, eu tenho um elemento aqui, aí você vai fazer meio que uma comparação com o outro, fazendo o adjetivo flexionar em relação ao outro. Então, no exemplo, este exercício é mais fácil do capítulo. Então, aí você vai interpretar. Dentro do capítulo, eu tenho vários exercícios, mas eu tenho um que é mais fácil em relação aos outros. Olha a palavra em relação. Sem relação é relativo. Então, este exercício é o mais fácil do capítulo. Então, um exercício em relação a outros, relativo a outros, é o mais fácil, ou seja, é um grau superlativo. Só que agora é relativo, porque é um ser relativo ao outro. Então, analisando o adjetivo dessa frase, ele vai estar no grau superlativo, porque eu estou, né, amplificando o adjetivo fácil. É relativo, porque é um ser relativo ao outro. E é de superioridade. Lembrando que o grau superlativo relativo, ele vai se classificar em superioridade ou inferioridade. Então,